Oi pessoal, eu sou Adriana Galhardo Pereira, sou deficiente visual total e eu quero contar uma história de superação que aconteceu comigo em 2010. Só que para entender melhor essa história, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá em 2001, quando eu tinha 13 anos. Já deu para fazer as contas, né? De quantos anos eu tenho hoje. Então, eu precisei ir para São Paulo pela primeira vez em 2001 para resolver um assunto dos meus olhos. Eu fui com os meus pais, andei de metrozão, muita novidade, né? Só que teve gente que me disse que eu nunca ia andar sozinha em São Paulo porque é difícil e porque é uma cidade muito grande. Na época, eu acreditei nessa história de nunca andar sozinha porque eu tinha só 13 anos, estava começando a ter os primeiros desejos de independência. Já sabia que ia demorar para conseguir, porque eu tinha que terminar o ensino médio primeiro, para depois fazer os cursos que eu queria. Então, para mim estava tudo bem. Nunca vou andar sozinha em São Paulo, beleza. Só que em 2008 eu comecei o meu curso de orientação e mobilidade, que é o curso que a gente faz para sair andando na rua sozinho. Na rua ou em qualquer lugar, né? E em 2009 eu já estava trabalhando, graças a Deus, tive meu primeiro emprego. Em 2010 eu tive a primeira férias desse emprego. Então eu me organizei. Tinha uma amiga minha que estava em São Paulo, eu queria muito visitá-la. E eu estava vendo a possibilidade de revogar essa história de nunca você vai andar sozinha em São Paulo. Então eu me organizei financeiramente, fiz os planejamentos que eu precisava, perguntei onde eu poderia pegar esse ônibus para São Paulo, não precisava necessariamente ir para a rodoviária de Campinas, foi num lugar muito mais próximo da minha casa do que a rodoviária. E eu cheguei lá em São Paulo. Teve gente que falou para mim, inclusive gente com a mesma deficiência que a minha, que falou assim, olha, São Paulo é muito grande, até quem enxerga se perde lá. E se eu fosse uma pessoa um pouquinho mais medrosa, eu ia falar, bom, então, se essa pessoa está dizendo, né, é melhor não ir. Mas eu fui. Só que eu cheguei lá, crente que o pessoal do Tietê já ia saber onde eu ia. Só falando o lugar, eles já iam saber qual seria o metrô, qual seria o ônibus. E não foi assim. Eles falaram para mim, olha, a gente precisa saber pelo menos o nome da rua desse local que você vai para saber qual a estação que você vai descer. Eu falei, ferrou. Eu não faço a mínima ideia do nome da rua. Então o que eu fiz? Eu liguei para uma amiga minha já chorando, achando que eu ia ter que voltar para casa sem concluir o que eu queria. Liguei para minha amiga, não essa de São Paulo, porque essa que já estava em São Paulo, ela estava numa instituição estudando, regime de faculdade, não poderia ficar atendendo celular no meio da aula. Aí eu liguei para essa outra amiga minha que já tinha ido para São Paulo e falei, pelo amor de Deus, qual é o nome da rua desse lugar que eu vou? Ela disse o nome da rua, eu falei para o funcionário do Tietê e ele disse, pronto, então você desce, pega um metrô, desce na Sé, pega outro metrô, desce na Marechal Deodoro. Gente, para quem não sabe, São Paulo tem os Jovens Cidadãos. São pessoas maravilhosas. Agora na pandemia eu não sei como é que estão as coisas, né? Mas eu espero que eles continuem, porque eles ajudam muito a gente nessa questão de metrô. Estação de metrô é gigante. Então assim, por exemplo, eu cheguei no Tietê, eu já posso ir para o balcão de informações, a funcionária vai chamar alguém do metrô, essa pessoa vai comunicar com o pessoal de onde eu vou descer, para dizer, olha, tem uma deficiente visual que vai descer aí e ela vai precisar da sua ajuda. Então você chega na estação que você vai descer, geralmente já tem uma pessoa, um jovem cidadão ali esperando. Isso é maravilhoso. Então, gente, o que eu aprendi com isso tudo? É uma coisa que eu queria muito fazer, fiz de coração, consegui, e não é difícil, viu? Se você estiver próximo das estações de metrô ali, não é esse monstro que as pessoas pintam, que, ai, nossa, você vai se perder em São Paulo, você vai se acabar. Não, gente, não cai nessa ilusão.
É simplesmente você saber pelo menos o nome da rua de onde você precisa ir, que o pessoal do Tietê já vai orientar você, tá bom? Aquele abraço online para todos. Se você tiver mais alguma história também para contar, se você aprendeu alguma coisa com a minha história, se você não sabia de alguma informação que eu dei aqui, pode deixar aqui nos comentários. Tchau! A propaganda da TIM me atrapalhou.